Olá, senhoras e senhores, aqui é o subtenente Luciano, instrutor da disciplina de Defesa Civil. É, os cursos de carreira, todos eles têm seus planos. E a disciplina de Defesa Civil, a gente tentou fazer, eu participei da comissão da produção desses planos de disciplina, e nele nós tentamos, inclusive sob orientação da academia, não repetir os conteúdos, né? Fazer com que eles ficassem divididos da melhor forma possível. Agora, alguns conteúdos são inevitáveis, né? Esse conteúdo que a gente vai estar trabalhando aqui agora, né, esse tema que a gente vai trabalhando aqui agora, que é a questão do monitoramento e envio de alertas, esse é um que a gente teve que permear ele em todos os cursos, tanto no EAC, quanto no EAS, quanto no CAIS. Por quê? Porque é um assunto muito importante, muito dinâmico. Agora mesmo nós tivemos aí a introdução do serviço de alertas Cell Broadcast, né, que é aquele que chega diretamente para a população, e creio que a grande maioria que já deve ter recebido, né, esse tipo de alerta. Então, devido a essas atualizações e a importância, né, do tema, ele é o único que permeia todos os cursos, né, todas as etapas da formação. Pois bem, então essa parte de monitoramento e alerta, a gente tem feito esse trabalho aqui, né, na Defesa Civil, eu trabalho aqui, sou lotado aqui no CODEC, a gente tem uma sala de situação, né, uma sala de monitoramento, no qual a gente trabalha com essas informações aqui, inclusive com o envio desses alertas. Diante dessas informações que a gente tem trabalhado aqui, e dá para ver aí na imagem, né, alguns bombeiros, alguns agentes aí de defesa civil, discutindo informações, fazendo essa coleta de dados, avaliando quais são as melhores decisões a serem tomadas, para a gente poder, inclusive, estar dialogando tanto com o Compidex, né, que são as coordenadorias municipais, quanto com as equipes nossas de campo, né, quais são as decisões melhores a serem tomadas, quais são as melhores ações. Pois bem, então a base legal, né, para algumas dessas atividades está na Lei Federal 2.608, que é a lei, né, base que normatiza as atividades de proteção e defesa civil no Brasil. Uma delas, né, que justamente a gente vai falar aqui, é a questão do monitoramento. Então, monitorar é uma competência prevista na Lei 12.608. Então, monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco é uma competência do Estado. Apoiar os municípios no suporte aos levantamentos de risco e planos de contingência, ou seja, produzir esse plano de contingência, bem como levantar os riscos, também é uma competência do Estado. Bem como produzir alertas antecipados, né, divulgação de protocolo de prevenção e ações emergenciais. Então, tudo isso é previsto em lei. Né? A gente produz, faz o serviço, porque justamente há uma incumbência para que essas ações sejam desenvolvidas. O que define monitoramento? Né? Antes da gente falar das ações em si, o que é monitoramento? Então, monitorar, pessoal, é uma ação de observar, medir, avaliar, reavaliar e dar uma resposta, seja para a população ou seja para as equipes. Então, isso é fazer monitoramento, né? Isso é estar monitorando, né? Uma situação ou várias situações ao mesmo tempo. Então, o que é a sala de situação, né? Utilizado ali o termo como centro nervoso, né? Por quê? Porque é justamente um local onde chega diversas informações, sejam elas advindas do próprio CPMGO, dos municípios, dos órgãos, né, de monitoramento. Então, a gente tem várias informações que vão chegar aqui, essas informações precisam ser pensadas, elas precisam ser medidas, elas precisam ser avaliadas, precisam ser reavaliadas. Então, a importância, né, dessa sala que a gente tem aqui hoje instalada no CODEC, justamente para poder pensar essas variadas possibilidades, essas variadas situações, principalmente relacionadas aí aos desastres. Então, como é que é esse ecossistema de dados? Como é que esses dados funcionam, né? Então, a gente tem fontes, né, que vêm, inclusive, do governo federal, né, que no caso do IMET, do CPTEC, né, do CEMADEM também, a gente tem essas informações que passa pelo SENAD também, né, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, e a gente tem um órgão importante aqui no estado, que é o CIMEGO, que vem cada dia mais avançando nas suas ações e contribuindo muito com esse serviço de monitoramento aqui da sala de situação do Comando de Operações de Defesa Civil. Então, a gente coleta essas informações, elas chegam para nós, a gente vai discutir, vai analisar e ver, né, o que tem que ser feito, se envia um alerta, se envia uma equipe, se a equipe de campo vai lá checar essa situação. Então, a gente tem várias possibilidades que precisam ser pensadas, discutidas, elaboradas, e a sala de situação tem essa função
dentro do monitoramento. Então, para a gente falar da especificidade, né, do nosso estado, nós temos aqui duas grandes operações, né, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe dos serviços que a gente desenvolve aqui na sala de monitoramento. Então, durante a operação tempestade, ou seja, o período chuvoso, a gente tem risco, né, a gente tem algumas ameaças aí já muito características aqui no estado, que já foram identificadas, né, a gente tem chuvas intensas, essas chuvas intensas vão ter consequências, né, que geralmente são alagamentos, enxurradas, né, a gente também tem a questão dos vendavais, descargas atmosféricas, né, que são os raios. Então, a gente já tem, né, estudado e analisado quais são as principais ameaças aqui no estado. Então, a gente já conhece, né, o histórico, os problemas que a gente tem, a reincidência desses problemas, e a gente está aí tentando, cada dia mais, através do monitoramento, reduzir os desastres, ou, no mínimo, né, minimizar o impacto destes. Então, a importância, né, da precisão do monitoramento. Hoje a gente tem aí um monitoramento hidrológico feito pelo CIMEG, que distribuiu inúmeros pluviômetros, né, visando esse período chuvoso. Nós tínhamos aí apenas os pluviômetros do CEMADEM inicialmente, hoje a gente tem os pluviômetros do CIMEG, chegando aí no total hoje de quase 300 pluviômetros, então a gente tem uma cobertura hoje considerável no estado, né? Quem quiser acessar o mapa aí, tanto lá na apostila tem um link, como a gente tem aqui o QR Code para você acessar o mapa e dar uma visualizada de como que funciona, né? E a atualização desses dados aí dos pluviômetros aqui no estado de Goiás. Esse aqui ele é específico aqui no estado, porque ele está sob a tutela do CIMEG, né? Que é o Centro de Informações de Meteorologia do estado de Goiás, né? E que fica disponível para qualquer pessoa acessar aí no seu smartphone, no seu computador. Ele é aberto para acesso. Então, a gente tem essa divisão muito específica, assim, a gente consegue identificar isso muito claramente no estado de Goiás, de dois períodos, né? É o período de choque, a gente tem os problemas ligados a esse período chuvoso, e depois a gente vai ter um ligado ao período de estiagem, que vai de maio até outubro, né, novembro. E aí a gente vai ter o que como característica nesse período? Baixa umidade relativa do ar, incêndios florestais, variação extrema de temperatura, né? A gente já teve decretação de situação de emergência pelos dois motivos, tanto questão de chuvas intensas, né, que teve várias consequências, como por questão de incêndios florestais, e a gente trabalha aqui, principalmente nesse período, com o monitoramento dos focos de calor. Esses monitoramentos a gente trabalha em parceria principalmente com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que através da detecção via satélite nos mantém o tempo todo aqui atualizados sobre o surgimento de focos de calor em diferentes áreas do estado, né? É uma cobertura total do estado. Surgindo essa detecção, a gente tem um protocolo que a gente segue aqui, né, que é fazer contato com as unidades. A unidade necessita de um mapa georreferenciado, necessita de informações, esse foco é em parque, não é? Então, tem todo um trabalho de dados que está lá, né, daquilo que a gente falou sobre monitoramento, que a gente tem que fazer para fazer com que essa informação depois seja repassada, seja para a população, seja para as equipes, seja para o município, seja para algum órgão de governo, né? A questão também, né, do uso da tecnologia, porque não adianta a gente ter informação e não saber utilizar. Então, diante dessa coleta de informação, da informação e dos dados aqui referente a focos de calor, nós produzimos um mapa, ele pode ser utilizado através do aplicativo Avenza Maps, que você baixa gratuitamente, e depois que você recebe o mapa, você utilizando ele, você baixando ele, você pode utilizar ele, inclusive, offline. Porque você vai para a zona rural, geralmente a maioria dos incêndios aí, você vai demandar de um mapa para se orientar, ele vai estar numa zona rural, na sua grande maioria, e lá você não vai ter internet. Mas se você já chegar lá com o mapa baixado, você vai utilizar. E o exemplo que a gente tem aí no slide é justamente esse, né, de um mapa da região lá de Chapada Veadeiros, no qual tem os focos de calor, né, e, consequentemente, trilhas, pontos para abastecimento, todos esses dados, trilha, ponto de abastecimento, ponto, melhor local para fazer o posto de comando, essas informações são repassadas pelas próprias OBMs da região. E a gente apenas organiza o mapa aqui e devolve ele com as informações dos focos de calor para a equipe poder utilizar da melhor maneira possível. Voltando na questão principalmente da operação tempestade, a gente tem uma interface, né, que apenas nós aqui utilizamos, né,
que é o IDAP, que é a Interface de Divulgação de Alertas Públicos. Então, todo e qualquer alerta que chegue aí para vocês, ele é via IDAP, é via essa interface, é via essa ferramenta. Então, a gente utiliza ela, é uma ferramenta do governo federal, para fazer com que chegue essas informações aí nos celulares da população, inclusive nos nossos, porque somos bombeiros e somos cidadãos, né? Então, essa informação chega para qualquer pessoa. Só que, um detalhe, quando, ou até então, né, até o ano passado, até o ano de 2025, essa informação chegava apenas através de SMS e WhatsApp. Então, você tinha que fazer um cadastro antecipado, a gente tem aqui as informações de como é que se fazia esse cadastro antecipado, e essa informação só chegava para quem era cadastrado. A partir de outubro de 2025, a gente tem aí uma nova tecnologia, que é a Cell Broadcast, que é muito mais avançada, bem mais interessante. Por quê? Porque você não precisa ter cadastro, né? Ela vai soar no alerta da pessoa, vai ter um som específico, né? Quando ela chegar para a pessoa, vai aparecer um pop-up ali na tela, como está aí no slide, né, na imagem. E nós temos dois diferentes tipos de alertas, né? Cell Broadcast. Um que é o severo, você vai ter ali um cenário de evento esperado ali numa janela de aproximadamente 2 horas, e a população vai precisar preparar para a evacuação ou um possível abrigamento. No extremo, você vai ter um cenário de desastre iminente ou já em curso, já vai estar acontecendo ali, o alagamento, a inundação, o deslizamento de terra, um outro tipo de desastre, né? E a evacuação ou o abrigamento é imediato. Então, pessoal, qual que é as diferenças entre o severo e o extremo? São essas. E a questão de como é que o alerta chega para a população. O severo ele vai apenas tocar uma vez, é só um bip. Enquanto que o extremo ele vai bipar por 10 segundos. Hoje a gente tem alguns celulares que o alerta severo chega como se fosse extremo, mas esse é um problema de homologação, né? Todos os celulares que são homologados pela Anatel, eles vão chegar da forma que eu estou falando aqui, o severo com um bip, e o extremo com um bips de 10 segundos. Né? Ele é mais prolongado, justamente para alertar mais a população. Só que devido a essa questão aí de tecnologia, de questão de homologação da Anatel, acaba que o severo, às vezes, chega com característica do extremo. Né? Mas o mais importante é que a gente compreender que existem esses dois alertas e que cada um cumpre um papel. Um é para alertar e mais para preparar, enquanto que o outro é para ação imediata. Inclusive, o extremo, na maioria das vezes, pode acontecer de as equipes de socorro nem conseguir chegar. Então, há necessidade ali de um auto-salvamento, a própria população se deslocar, né, evacuar aquela região o mais rápido possível. Então, hoje, esse serviço, né, já está aí desde outubro de 2025, ele é muito importante, tem sido muito utilizado, principalmente aqui na capital e região metropolitana, para estar aí fazendo esses avisos, esses alertas, né, junto à população, para que ela não trafegue em determinadas regiões, evite passar, inclusive algumas regiões ficam interditadas, como é o caso aqui de várias interdições que já aconteceram na Marginal Botafogo, e qualquer local do estado esse alerta pode chegar. Havendo a necessidade, as equipes que avaliam e encaminham essa informação direto para a população. E, sendo emitida essa informação para a população, a gente também tem que avisar as equipes de campo, a gente também precisa avisar as REDECs, precisa avisar as nossas OBNs. Então, é importante que todos nós, né, saibamos, enquanto bombeiro, dessa ferramenta. Creio que a grande maioria que já tem até recebido no seu celular algum tipo de alerta. Então, pessoal, para encerrar, né, é muito importante essa questão da informação, e a informação antecipada chegando para a população, com certeza ela vai salvar vidas, ela vai mitigar situações, ela vai minimizar desastres e vai evitar situações aí, ou, como eu disse, pelo menos minimizar, reduzir o impacto desses desastres, dessas situações. Obrigado a todos, um bom curso, boas atividades.